Boa noite, senhoras e senhores. Subitamente, o governo federal procura criar um sistema de administração de segmentos públicos, mas através de fundações de direito privado. Seria uma forma mais dinâmica e flexível de administração pública, escapando da lei das licitações e de dificuldades burocráticas na gestão de recursos humanos e contratações. Mas isto é lá. Atrás desse projeto federal, surge também em Porto Alegre algo semelhante, que procura criar o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde Pública, de Saúde da Família. Uma fundação de direito privado, com justificativas de melhorar o atendimento à população mais carente. Esse atendimento continuaria sob o controle estatal, sem transferência à iniciativa privada, a não ser a responsabilidade da prestação dos serviços essenciais, no caso, a saúde da família. A contratação de pessoal seria por concurso público de provas e de títulos, e dos agentes comunitários de saúde por meio de processos seletivos públicos. Trata-se de uma novidade no direito brasileiro. Algo híbrido, um cruzamento de ações privadas com públicas, que no caso de Porto Alegre, quer ampliar o número de equipes de saúde da família. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal e deveria ter uma sessão de avaliação do parecer na tarde de hoje. Mas foi suspensa essa sessão, não houve avaliação. Ora, por tratar-se de saúde pública, algo sempre importante, relevante, e por tratar-se de uma inovação que está sendo muito polemizada, o Conversas Cruzadas quer trazer o tema para o debate. Dos nossos convidados, está faltando o vereador do PMDB, Idenir Sequim, que deve chegar dentro de instantes. Mas já está aqui a vereadora do PT, que vai ser a presidente da Câmara daqui a pouquinhas semanas. Vereadora Sofia Cavedon, o secretário municipal adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, o físico Marcelo Bócio, e a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a médica Maria Rita de Assis Brasil. E o nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, faça uma Poupede Sicredi, a poupança que cresce com você. E Farmácia São João, a sua saúde é a nossa missão. E estamos propondo ao nosso telespectador, embora nem todos estejam ainda bem inteirados do que se trata, essa proposta da Prefeitura, do prefeito Fortunati. Talvez convenha até aguardar um pouquinho o debate, porque já no primeiro bloco nós já teremos boas ideias do que é essa proposta da fundação. Então, a pergunta do programa: o telespectador é a favor desta fundação que está sendo proposta para gerir a saúde básica de Porto Alegre? Quem está de acordo, 3299-2361, sim. Quem não está de acordo, 3299-2362, não está de acordo. E ainda pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada no singular. Vereador Idenir Sequim, o seu lugarzinho está ali reservado, está guardado. Está chegando agora, de modo que vamos ter a presença dos 4 convidados, sem nenhuma perda de conteúdo do que está sendo aqui proposto. Mas podemos, desde já, secretário Marcelo Bócio, ouvir mais informações sobre o que é esse projeto, o que ele pretende, como será feito, o que ele quer atingir. Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite, os telespectadores, os convidados para debater, a vereadora Sofia, a doutora Maria Rita do Sindicato do Simers, o vereador Idenir Sequim. O projeto está sendo encaminhado para a Câmara de Vereadores, é uma autorização, né, para a criação de uma fundação pública de direito privado, na qual a gente denomina como Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. A ideia da fundação é a gente poder ela ter um braço operacional de um processo
de construção e de viabilização do atendimento da parte de estratégia de saúde da família, que corresponde à atenção básica, atenção primária no município de Porto Alegre. O que é a primária? Todo o primeiro atendimento. Quando a gente fala em atenção primária, tu tem níveis de complexidade de atendimento, né? Onde nós temos atenção primária, que ela é a porta de entrada do sistema. É onde as pessoas devem procurar o primeiro atendimento, é onde a gente tem as equipes que elas estão próximas da comunidade, né? Por isso que este programa, essa estratégia de funcionamento da atenção primária, ela prevê que para cada equipe de saúde, que são equipes mínimas, que a gente chama no sentido de você ter um médico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 4 agentes comunitários de saúde, elas correspondem ao atendimento em torno de 750 famílias. Isso dá uma média de 3.500 a 4.000 pessoas atendidas por cada equipe. Por que a Prefeitura está fazendo essa proposta? Por que ela quer esse instituto? Por que acha que é necessário? A necessidade disso, ela se dá numa questão de a gente poder ter a garantia de manter a qualidade do serviço que é prestado hoje, né, com a mesma eficiência que se tem e a possibilidade de ampliação desse sistema. O que vem sendo prestado tem pouca qualidade? Hoje é boa qualidade, porque hoje ela está sendo prestado a maioria das equipes são contratadas através da fundação no Instituto de Cardiologia, que ela é uma fundação também, só que ela não é uma fundação pública, né? E o modelo que se aplica pela fundação do Instituto de Cardiologia é basicamente o modelo que o município de Porto Alegre está tentando adotar. Mas é necessário por quê? Porque o serviço que vem sendo prestado é insuficiente? Sim, o serviço é insuficiente, nós temos que ampliar, temos a necessidade de ampliar, e porque a fundação pública, ela é um ente da administração indireta, então ela é preponderantemente pública, né? E ela tem uma ligação, tanto é que a proposta que foi encaminhada à Câmara de Vereadores é que o presidente da fundação é o secretário municipal de saúde, para nós não termos 2 secretarias. Então, nós termos uma ação mais orgânica e mais unívoca, no sentido de tratar a saúde pública em Porto Alegre. Impedimento legal para essa criação não tem? Não temos impedimento legal. Já passou por parecer jurídico? Inclusive, nós tivemos a manifestação do próprio Ministério Público do Trabalho, onde diz que um dos problemas que nós tínhamos, e eu acho que isso é bom ressaltá-las, é que desde a criação, desde 94, 95, quando começou o programa de saúde da família em Porto Alegre, nós começamos, a contratação era feita através de associação de moradores, depois em 2000 nós passamos para a questão da FAURGS, que contratou, depois nós tivemos o Instituto Solos, agora nós temos a fundação do Instituto de Cardiologia, e o que nós queremos, por todas essas situações onde a gente acabou tendo interrupções, né, nós queremos criar uma fundação que ela tem que ter a autorização da Câmara de Vereadores, a sua extinção tem que ser autorizada pela Câmara de Vereadores também. Então nós temos uma situação onde nós temos um contrato que ele prevê um contrato de longo prazo. Nós não tem vamos perspectiva de passar pela Câmara? Nós acreditamos que sim. Hoje em dia o prefeito Fortunato tem maioria na Câmara? Tem maioria na Câmara. Maioria. Mas eu acho que nós estamos querendo fazer um debate não pela questão da maioria, mas pela importância do projeto e a própria... Para convencimento. A própria questão da oposição hoje, ela também, eu acho que nós vamos ter votos favoráveis ao projeto. Porque ele é um projeto que hoje ele se repete em outros municípios aqui do estado. Onde, por exemplo? Canoas aprovou semana passada. Quarta-feira na gestão passada. Do PT. Isso, Jairo Jorge aprovou quarta-feira passada, Novo Hamburgo já aprovou. Que lá o prefeito Jairo Jorge tem maioria na Câmara. Isso. Ali em Canoas. Mas o projeto ele é um projeto que ele é... E nós temos exemplos em outros municípios brasileiros que hoje as soluções adotadas elas têm sido de melhor sucesso. Criaria quantas mais equipes de atendimento à saúde? Hoje nós temos equipes que são do Instituto de Cardiologia, que são 86 equipes, que passariam para essa fundação. O nosso projeto ele passaria para 140 equipes.
Quase dobra. E ainda nós temos mais as equipes que elas são conveniadas, que são complementares, que são do Grupo Hospital Conceição, do Hospital de Clínicas, da PUC, do Hospital Divina Providência. E essas contratações do pessoal que iria ampliar, seria por concurso? Todos eles. Todo o ingresso, mesmo quem hoje trabalha no Instituto de Cardiologia, na Fundação Instituto de Cardiologia, terá sua rescisão contratual lá e fará concurso público para ingressar na fundação. Todos eles. A exceção são os agentes comunitários de saúde, como dissemos na abertura, que estão protegidos, mas tem uma parcela dos agentes que estão protegidos pela Emenda Constitucional 51, que é regulamentada pela Lei 11.350, a Lei Federal, aonde quem fez um processo seletivo público anterior a 2006, esse poderia entrar sem concurso. Seria validado o concurso, o processo seletivo que foi feito anterior a 2006. Quem entrou posterior terá que fazer concurso público também. Doutora Maria Rita, por que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é contra esta criação? Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite aos componentes da mesa. Bem, o Sindicato Médico, não só ele, mas inúmeras entidades, representantes de categorias profissionais, não só da área da saúde, como muitas entidades também do controle social são contrários à questão a essa questão das fundações. O que acontece, eu chamaria aqui a frase que eu escutei do secretário adjunto a nos falar. Existem fundações ocorrendo em vários locais do nosso país, em várias cidades. E estas fundações passam, então, da administração direta para a administração indireta. Isso me leva a concluir que na minha cidade, no estado do Rio Grande do Sul e até no nosso país, o ente público está se desresponsabilizando da saúde pública. É por isso que trabalhadores, é por isso que os entes do controle social se posicionam contrariamente. Por que, então, gestores se posicionam favoravelmente a isso? Porque provavelmente conseguem aí superar a burocracia, superar o problema de gestão insuficiente que existe nas prefeituras e assim por diante. Então é assim que se propõe. Eu diria, é necessário mais equipes de saúde da família? Não tenho a menor dúvida. E por que não criam? E por que não criam? Sim, que não seria falta de recursos, será? Mas e o que muda com a fundação? Se esta fundação trará cargos de confiança, será uma estrutura nova, com gente aí remunerada, podendo inclusive contratar serviços e assim por diante. O que muda? O que se vê é o seguinte, do ponto de vista do trabalho, daqueles que vão proporcionar saúde à população, eles terão um concurso público, mas serão seletistas. Alguma coisa que nós sempre nos contrapusemos em função de que, com um regime seletista, no serviço público, a cada 4 anos, quando trocar o gestor, existe o risco da vulnerabilidade do servidor público. Isso é histórico, não é de hoje. Do ponto de vista do andamento do serviço, do financiamento, etc., hoje mesmo a Prefeitura Municipal de Porto Alegre tem parceria com outros entes que não são da Prefeitura. Desde entes públicos, como o Grupo Hospitalar Conceição, como privados, como o Grupo do Mãe de Deus, do Hospital Moinhos de Vento e agora a Santa Casa. Então, por quê? Inventa-se, então, uma nova estrutura e se diz o seguinte, agora, finalmente, nós vamos resolver o problema da saúde do nosso município. Nós entendemos que não. Serão trazidos alguns com remunerações superiores às que tem na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Isso é certo? Isso é certo, está no projeto. O presidente do Instituto de Saúde da Família será o secretário municipal da Saúde. Então, aquele que fiscaliza o Instituto é o presidente do Instituto. E aí? E aí, doutor Idenir Sequim, transferimos-lhe as perguntas. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos o senhor ter vindo. Eu queria saudar o Marcelo, a doutora Maria Rita e a minha presidente, a partir do dia 3, a vereadora Sofia Cavedon. Aí que eu estava olhando escutando atentamente a doutora Maria Rita e eu fiquei com a vontade de lhe fazer uma pergunta, se você me permitir. Claro. A senhora disputará uma eleição para presidente do Sindicato Médico com o doutor Argolo?
Não teria por que disputar, porque ele é o meu presidente, fazemos parte do mesmo grupo. Ou se sucederá, provavelmente, então. Não é colocado nem nessa... É que eu vejo a defesa dos médicos tão bem feita, mas não são todos os médicos. Eu queria fazer uma pergunta... Acha que a doutora Maria, o senhor acha que a doutora Maria está em campanha? Ela é tão brilhante que eu acho que está. Mas eu estou em campanha desde os meus 18 anos. Então, eu acho que os médicos do Mãe de Deus, os médicos do Grupo Hospitalar Conceição, eles não são contra de estarem prestando esse serviço para a população de Porto Alegre. Então, o sindicato médico é de todos os médicos, mas não responde também por todos os médicos. Eles não pensam todos assim. Eu acho que esse assunto da fundação, ele trouxe uma discussão que devia ser trazida para a sociedade. Primeiro isso, para parar. É o que nós estamos fazendo aqui. O que se está fazendo? Parar de se... Começou lá atrás com o FAURGS, não é isso? A contratação da fundação da URGS. Eu não sei se essa fundação é de direito público, direito privado, se não é de nenhum direito. Essa fundação chegou a ser contratada, a fundação da FAURGS, pelo secretário Silac Xavier, eu me lembro uma vez, para fazer a reforma do túnel da Conceição. Imagina só. Então, tem fundações... Mas não fez a reforma? Quase deu uma CPI, que o vereador, o secretário Silac Só Xavier... confirma a tese que uma fundação é muito discutível. Mas não era uma fundação pública de direito privado, com um secretário presidindo, com responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas de Porto Alegre. Nós estamos falando de muito de direito. Agora, o maior direito que nós temos que discutir aqui é o direito do cidadão de receber o atendimento. Que nos últimos 8 anos, no Brasil todo, a saúde desceu. Veio menos recursos. Então, eu queria fazer isto. A doutora está defendendo a categoria médica, ela é do sindicato e ela tem toda a razão, um direito, e ela faz isso brilhantemente. Mas eu quero tentar fazer um pouquinho a defesa daqueles que precisam do médico e do profissional da saúde, daqueles que enfrentam filas, e agora as filas são muito mais doloridas, porque elas não são vistas. As filas que estão esperando por médicos estão nos computadores, Lazier. Elas não aparecem mais de madrugada. Você lembra que se ia nas filas, nos postões, e havia aquela enorme fila de pessoas. A televisão aqui ia filmar lá essas filas? Pois é, essas filas foram escondidas dentro dos computadores. Então, se você precisa operar um joelho... Não, graças a Deus não precisa. Se o cidadão, eu mesmo, gordinho, estou sujeito a torcer ou alguma... Se for pelo INAMPS, eu demoro 6 meses, 8 meses, 2 anos. Essa discussão que nós temos que começar a trazer. Fazer isso. A fundação, está claro, o prefeito encaminhou para resolver um problema, para parar com esse negócio de fundação disso, Fundasolos, Fundação Solos, acho que era o CIP aquilo, né? Era o CIP. O CIP, Solos. Agora a fundação séria do Hospital do Coração, que nós dizemos popularmente, chamado do Estudo de Cardiologia, mas nós precisamos fazer a nossa fundação da secretaria para ter rosto, para saber aonde cobrar, quem é o diretor. Não é mais igual a Solos, não sabia quem era o diretor, onde é que é a sede. Aqui vai ter a sede, vai ter o secretário responsável, vai ter o médico responsável e vai ter o cartão ponto. E esse dinheiro para a fundação virá da onde? Hoje o recurso virá que nós do SUS. temos, sim, continuará do SUS. Sim. Mas terá um controle melhor. Nós sabemos que o médico vai estar trabalhando 6 ou 4 ou 5 horas. Não é possível fazer com um curso público o médico ganhar R$ 1.500 por mês. O que acontece com isso? O médico precisa trabalhar em muitos empregos se ele fizer isso. Então será uma forma de pagar melhor os médicos? Parar com fazer de conta, Lazier. O médico parar de fazer de conta que trabalha e o poder público fazer de conta que paga. Nenhum dos dois está fazendo o que tem que fazer. Tá, mas espera aí. Mas então os médicos que trabalharem para a fundação ganharão mais do que os médicos normais do SUS? Provavelmente seja essa a discussão que a doutora Maria Rita vai se criar uma discriminação. Tu tem um salário diferenciado, porque hoje, para nós conseguirmos ter um médico trabalhando 8 horas por dia, com o salário que hoje é do quadro geral do município, nós não conseguimos fazer. Agora, haverá um desestímulo muito grande para estes que são do SUS, porque eles olharão para o vizinho, médico colega, que vai estar ganhando mais. Porque tem uma diferença. Tem uma diferença que é uma questão seguinte.
depois da última reforma da Previdência, o que nós temos? Quem entra por concurso público hoje, na sua aposentadoria, ele sai com um limite do INSS. Estatutário, não tem FGTS, o prêmio pela aposentadoria é uma redução do salário. Bom, vamos ouvir. Concluiu, vereador Sequim? Tive o auxílio brilhante do secretário. Vamos ver o que vai dizer a futura presidente da Câmara e experiente vereadora de Porto Alegre, professora de origem, Sofia Cavedon. Boa noite. Boa noite aos debatedores, aos telespectadores. A Câmara, ela está, de fato, tentando realizar um debate com mais profundidade. O projeto chegou agora, na metade de dezembro, até por isso, hoje, mais uma vez, usamos o regimento quanto oposição para não votar em regime de urgência. E por que mais tempo? Primeiro porque chega à Câmara uma manifestação unânime da sociedade, do controle social, do Conselho Municipal de Saúde, da sociedade que eu digo organizada, sociedade civil organizada, as entidades dos servidores que atuam na área da saúde, contrária ao projeto, né? E esse tema para nós, ele é muito caro. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, ele prevê constitucionalmente e infraconstitucionalmente, regulamenta o controle social, os conselhos de saúde municipais, estaduais e federal como órgãos deliberativos do sistema, inclusive com poder de veto, de reprovação de orçamento, de prestação de contas, podendo impedir, inclusive, repasse de recursos. E quando um conselho se manifesta contrário, quando conferências nacionais, conferências municipais se manifestam contrárias à fundação, eu acho que nós precisamos levar a sério a legislação. Essa fundação é parecida à criada em Canoas? Ela é diferente, ela é diferenciada. Diferente não quer, vereadora, por favor. Em Canoas, desculpa, eu tenho que participar para ajudar. Sim, eu acho que o prefeito esteve na Câmara de Vereadores e foi o que me tirou a dúvida. Se eu tivesse alguma dúvida de aprovar essa fundação, o prefeito Jairo Jorge... iguala daqui? Iguala daqui, não é com todas as letras, explicou e convenceu a muitos vereadores que estava certo. O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann... Também tem lá essa fundação. Tem, aprovado também. Está começando a não dar certo. O vereador Sequinha, mas nem começou. Além da verdade, devia lembrar bem o que o prefeito Jairo Jorge disse, que levou 2 anos fazendo debate, que na Câmara de Vereadores de Canoas estava desde maio, junho, que aconteceram 2 audiências públicas, no mínimo, da Câmara de Vereadores para fazer o debate. Então, se é para usar como espelho, não trabalharemos pelo que é do seu conhecimento, vereadora Sofia, pelo que é do seu conhecimento, onde estão as diferenças desta proposta com a aprovada em Canoas? O que eu gostaria era de não fazer a comparação com Canoas. Mas tem diferenças? Tem diferenças e só não dá para citar. Diferenças para pior, segundo a avaliação de muitos, que Canoas abre um atendimento privado. Eu não sei no detalhe, porque não pude estudar de Canoas. Todo atendimento na área da saúde. Então, inclusive seria proposta do Fortunati. Eu não pude avaliar a fundo, mas seria melhor do que a de Canoas, no sentido da preservação. A daqui é melhor. Mas eu acho que isso não é um comparativo, porque eu tenho críticas, sim, aos processos de fundação que as nossas prefeituras também levaram adiante. Quer dizer que se a vereadora Sofia estivesse lá em Canoas, teria votado contra a proposta do prefeito Jairo Jorge? Provavelmente teríamos tido um debate muito forte, né? E o Marcelo fica me olhando e estranhando. Mas, Marcelo, tens que entender que a gente vem de um processo... Eu sou funcionária pública. Eu acredito na eficiência do serviço público. Porque a principal argumentação, Lazier e telespectadores, é que nós vamos ter eficiência. Que nós vamos ter condição de cobrar o trabalho do médico, o horário do médico, que nós vamos poder ampliar... E as equipes de saúde da família, e eu acredito no serviço público de qualidade. Eu acho que se a gente não tiver mecanismos de gestão, a gente não os realiza com os servidores públicos, se a gente não estabelece plano de carreira que motive o trabalhador, se a gente não revisa
o cargo horário do médico, porque um médico hoje é muito difícil se dedicar a um único atendimento. O médico tem o seu consultório, ele faz cirurgia, ele tem convênios. Nós temos que repensar E nesse caso da proposta, ele teria que se dedicar por inteiro? Nós temos um... então, e se dedica, Lazier, e se dedica. Mas então, ganha bem mais do que o médico do SUS? Eu diria que pelo tempo que ele trabalha, ele ganha igual. Porque quem trabalha pelo SUS, ele ganha menos no SUS, mas ele ganha no consultório, ele ganha fazendo operação. A vereadora disse o que acontece. Mas na realidade... Pergunte para a população o que ela pensa. Ela está sem atendimento. Vê se ela está satisfeita com os médicos que estão lá nos postões, não por culpa do médico, porque vão pagar 1.500 para ele chega lá 10 minutos, 10 consultas. Estou com dor de cabeça. E aí, faz algum exame, não dá tempo. Existe um prazo mínimo de consulta, deve ser 20 minutos. Eu acho que sim, mas eu duvido lá no postão quantos minutos chama a população para eles contarem quantos minutos eles são atendidos numa consulta. É bom que fique claro que a intenção é controlar. Pois é, eu não estou... quando tem atendimento médico, quando lhe é proporcionado o atendimento médico, ela faz, inclusive, seus vínculos com os médicos. O problema é não existirem médicos. O problema é existirem grandes demandas e que não é possível fazer um atendimento adequado. Essa é a realidade. O médico atende tantas fichas que ele dão por dia. Não é bem assim, doutor. É a população que não pode chegar às 3 horas da manhã por medo de segurança e depois das 3 não tem mais ficha, porque efetivamente já tem uma agenda completa. Porque o médico só atende tantas fichas, não é tantas horas. E não é formando uma fundação que todos os problemas de saúde da nossa cidade serão resolvidos. O próprio vereador reconhece as insuficiências, para não dizer outras palavras e outros adjetivos, com relação ao atendimento médico na rede básica de Porto Alegre. E agora aparece a palavra mágica para o atendimento em programas de saúde da família, que, aliás, era proposta, fazia parte do plano de governo do prefeito Fogaça. E cujo substituto, seu vice-prefeito, está aí hoje, agora, a propor, 8 meses depois da lei que instituía o Departamento de Saúde da Família, 8 meses depois, se traz magicamente a fundação como se fosse resolver os problemas de saúde. Conclusões da vereadora Sofia, que não terminou ainda o seu pensamento. Então, aqui acho que foram caracterizadas as razões e uma boa reação. Porque a minha tese é a seguinte: se nós não mudamos a gestão dentro do serviço público, não será na fundação, sem um processo de valorização, de carreira, de adequação e de pacto não só com o médico, eu falo com todos os profissionais. Se não fizermos isso, nós não teremos sucesso também. Porque nós temos notícias que onde tem fundação também tem grande rotatividade. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Que não resolvemos. Nós estamos aqui para entender. Isso, faça lá. O Instituto de Cardiologia é uma fundação? Mas hoje funciona bem? Hoje ele é uma terceirização, Lazier. Hoje a prefeitura contrata e terceiriza o serviço através da... Mas aí, Lazier, você me permite o seguinte: o Instituto é uma fundação, é a Fundação Instituto de Cardiologia. Hoje nós temos... Fundação Universitária de Cardiologia que funciona de uma forma híbrida. Hoje nós temos 86 equipes e nós temos 86 médicos. Eu pergunto porque agora há pouco foi feita uma pesquisa uma pesquisa em todo o estado, publicada na Zero Hora há poucas semanas, e os usuários do SUS elegeram o Instituto de Cardiologia como o melhor hospital do Rio Grande do Sul. Mas porque ele atende pobre, rico, todos. O problema não é o Instituto e o trabalho que ele faz. O problema é que nós temos uma atenção básica em saúde que tem uma insegurança. Aqueles médicos que hoje atendem a população de Porto Alegre, eles não têm vínculo com a prefeitura, na verdade. Eles têm vínculo com o Instituto. Então, eles poderão amanhã não estar... Mas pergunta a eles se eles querem continuar no Instituto com cardiologia. Mas é isso que nós queremos resolver. E há muitos, exatamente. Então, eu estava explicando ao Lazier, mas a nossa proposta de resolução é que eles sejam incorporados por concurso no serviço público. E que eles tenham uma carreira adequada. Vão ganhar 7 tem uma carreira
carreira continuando adequada, no salão. formem equipes permanentes, tenham valorização e tenham direito a participar do Previmpa, ter a sua aposentadoria contribuindo, compartilhada, integral, porque essa é uma reivindicação. Vereadora, a senhora quer nivelar por baixo, os que ganham menos. Não, não é nivelar por baixo. A nossa discordância, a minha discordância, é que eu acho que o serviço público pode sim ser eficiente, eficaz, ele não precisa de burlas, nós não precisamos burlar a lei da responsabilidade fiscal, nós vamos gastar o mesmo, ou talvez mais, porque a gente não tem o impacto financeiro, inclusive apresentado na Câmara, não existe, e eu duvido que vai ser mais barato. Para o governo, a única coisa mais onerosa é a aposentadoria integral, mas hoje tem Previmpa. Então não é um problema de recurso, é um problema... O prefeito Jorge deu a definição. Resta o quê? Custou R$203 a consulta de um médico lá de Canoas. Cada consulta que ele fez custou R$200. Deixa eu fazer um intervalo. Nós estamos querendo... Afirma de novo, é porque os médicos não trabalham. Fazer um primeiro... Não, estou falando que ele custou R$203. Fazer um primeiro intervalo. Por uma consulta. E eu acho que o nosso telespectador, que se trata de uma novidade, pouco a pouco ele vai assimilando do que se trata. Então, lá no terceiro bloco, nós vamos pedir uma parcial da Interativa, para ver qual é a inclinação do nosso público telespectador. Se é a favor ou contra esta fundação proposta pela Prefeitura de Porto Alegre, com vistas a uma melhoria do atendimento à saúde básica na capital. E a pergunta está aí. Quem é a favor, 3299-2361. Quem é contra, 3299-2362. Fazemos o intervalo. Pelo critério de cada convidado começar um bloco. Começou o primeiro bloco com o doutor Marcelo. O segundo bloco começa o vereador Idenir Sequim. Voltamos.